Estamos na série Pentecostes, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é glorificando a Deus através do sofrimento. Falar do sofrimento humano é sempre um grande desafio, pois se trata de um tema que precisa ser abordado com muita cautela e muita responsabilidade. Eu diria que falar sobre sofrimento requer a mesma atenção e cuidado que um neurocirurgião tem para fazer uma operação no cérebro humano com uma micropinça. Qualquer erro, qualquer menor erro pode ser fatal. Uma palavra dita de forma tola, de forma equivocada, numa hora errada, num momento de profundo dor e angústia, ela pode agravar ainda mais o estado de uma pessoa que está em sofrimento. E pode até disparar, preste atenção, um quadro de depressão. Quando se fala de sofrimento, a primeira pergunta que vem à mente, qual é? Qual a causa do meu sofrimento? O que foi que eu fiz para passar por isso? Por que essa enfermidade? Por que esse câncer? Por que o meu filho está doente? Por que o desemprego? Por que o meu desemprego? Porque o meu marido me abandonou, porque a minha esposa me abandonou, por quê? Por quê? O que foi que eu fiz, Senhor? Só que ao invés de responder a esta questão, eu gostaria de lhe estimular a responder uma outra indagação. Qual é a visão, qual é a cosmovisão que você tem sobre o sofrimento? Como é que você enxerga um momento de tribulação? Como é que você vê um momento de dor? Qual é o seu ponto de vista sobre o sofrimento humano, sobre o momento de dor, de tribulação e de angústia? E eu vou mais longe. É possível glorificar a Deus através do sofrimento? O meu sofrimento pode trazer glória a Deus? E eu vou mais além. É possível sentir prazer no meu sofrimento? Através da vida de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e do apóstolo Pedro, nós veremos como o sofrimento humano pode ser utilizado como um palco de atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus para a alegria das nações e pela glória do Senhor. Só que antes de ascender aos céus, queridos, a gente aprendeu lá em Atos 1, antes de ascender aos céus, isso é importante, isso é o contexto histórico, isso é o pano de fundo, isso é a base para que a gente compreenda bem a mensagem de hoje. Antes de ascender aos céus, Jesus determinou aos apóstolos que ficassem aonde? Em Jerusalém, aguardando a promessa de Joel, aguardando a promessa de Deus Pai, onde o Espírito Santo seria derramado, e então os apóstolos, os seus discípulos, seriam testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Essa informação é de suma importância, ok? Lembremos de Atos 1, onde Jesus diz: permaneçam em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do meu Pai, onde o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Então assim, vocês serão as minhas testemunhas, aonde, irmãos? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Grava bem isso. Só que após o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, como nós já estudamos lá em Atos 2, os apóstolos começaram a pregar destemidamente e a realizar grandes milagres. Numa única mensagem, através do apóstolo Pedro, logo após Pentecostes, o Espírito Santo converteu o coração de 3.000 homens. E do mesmo modo como perseguiram Jesus, os apóstolos começaram a pregar o evangelho de forma fervorosa, começaram a realizar milagres de forma fervorosa, e aí a cura de um aleijado na porta de uma igreja já iniciou o grau de perseguição contra aqueles que seguiam o caminho. E do mesmo modo como eu havia dito, que perseguiram Jesus, começaram a perseguir os apóstolos. E o estopim da perseguição, preste bem atenção nesse ponto histórico das Escrituras, do Novo Testamento, preste bem atenção.
O estopim da perseguição cristã, ela se deu quando Estevão, o primeiro mártir, foi brutalmente assassinado através de pedradas. Tudo isso com o consentimento de Saulo, o futuro apóstolo Paulo. O estopim da perseguição, o início da intensidade, da voracidade para se destruir cristãos, começou com quem, irmãos? Com o apedrejamento de Estevão. E com a morte de Estevão, a Bíblia nos relata a intensificação dessa perseguição, que gerou a dispersão dos judeus. Os judeus, com a perseguição, começaram a ir para outras regiões fora de Jerusalém. Começaram a ir para outras regiões, a Fenícia, Antioquia, lugares de fora de Jerusalém. Este é o pano de fundo da mensagem de hoje. Este é o contexto histórico do qual eu gostaria que você compreendesse bem, do qual eu gostaria que você registrasse bem, para que a gente pudesse extrair 3 valiosos princípios para a noite de hoje. O primeiro deles, o Espírito Santo, ele utiliza o sofrimento humano, preste atenção, para a glória do seu nome, para a alegria das nações e para cumprimento dos seus propósitos. Amém, queridos? Amém, irmãos? Eu posso ouvir um amém? Abre a sua Bíblia em Atos 6, como eu pedi a vocês, a partir do versículo 8 ao versículo, vamos ler do 8 ao 12. Vamos ler comigo em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Síria e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no para o Sinédrio. Olha para mim. Estevão, por ser um homem cheio do Espírito Santo, estava pregando o evangelho de forma destemida, realizando milagres, e ninguém conseguia resistir Estevão nem palavras, porque a Bíblia diz que ele estava tão cheio do Espírito Santo e com tanta sabedoria que ninguém poderia interromper as suas palavras, ninguém conseguiria vencê-lo em um discurso. Então o que acontece? Os líderes religiosos, eles subornam testemunhas para prenderem esse Estevão. Então Estevão começa um discurso longo aqui, que eu não vou ler, no capítulo 7. Estevão começa a discorrer toda a história de Israel, e Estevão começa a dizer: assim como vocês mataram os profetas, vocês também mataram o Filho do Deus vivo. E Estevão começa a falar, começa a pregar, começa a falar, começa a pregar, e aí, vá lá para Atos 7, final de Atos 7, versículo 54, nós vamos ler até os 60. Atos capítulo 7, Estevão termina o seu discurso, Atos capítulo 7, versículo 54. E a Bíblia nos diz, após Estevão finalizar o seu discurso: ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu.
Este era Estevão. Olhe para mim. Em Atos 8:1 diz que naquela ocasião, você não precisa ler, apenas me escute. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para outras regiões de Jerusalém. Em Atos 11:19, também fala dos judeus dispersos por causa da morte de Estevão. Amados, Deus expandiu salvação para a humanidade através do sofrimento e da morte de Estevão. Jamais os apóstolos sairiam de Jerusalém para pregar o evangelho para os gentios. Vocês lembram o que eu havia dito? Jesus em Atos 1, que foi que disse para os discípulos? Fiquem em Jerusalém, aguardando a promessa do meu Pai, o Espírito será derramado e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Você sabe quando é que o judeu ia sair de Jerusalém para pregar o evangelho para o gentil? Você sabe quando? Nunca. Se dependesse de um judeu, de um apóstolo, jamais ele sairia de Jerusalém para pregar o evangelho para um gentil. Primeiro, porque os apóstolos tinham a plena convicção de que Cristo só tinha vindo para os judeus. E segundo, porque era muito cômodo ficar em Jerusalém. É muito cômodo ficar nessa igreja, sentado nessas cadeiras. É muito cômodo nós ficarmos na nossa posição, na nossa Jerusalém. Escute isso, o sofrimento humano é palco de atuação do Espírito Santo para a realização de obras extraordinárias de Deus. Deus foi glorificado através do sofrimento e da morte do seu filho, queridos. E o resultado disso, você sabe o que foi? Foi a salvação da humanidade, foi a minha salvação e foi a sua salvação. Deus foi glorificado através do sofrimento e morte de Estevão. E sabe qual foi o resultado disso? A minha salvação e a sua salvação. O evangelho jamais teria chegado a mim, jamais teria chegado ao Brasil, jamais teria chegado à Argentina, jamais teria chegado ao Reino Unido, jamais teria chegado ao Canadá, jamais teria chegado em todos os confins da terra, se Estevão não tivesse padecido por causa do evangelho. Não desanimemos. Não nos desesperemos, jamais devemos retroceder, sempre nos alegrar no Espírito Santo. Davi, a dor está muito grande, Davi, eu não aguento mais essa circunstância, eu não aguento mais essa situação, eu estou chegando ao ponto do desespero. Mude a sua visão de enxergar o seu sofrimento. Mude a sua visão de enxergar o momento pelo qual você está passando. Atos 5:41 diz que os apóstolos saíram do sinédrio alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Glorifique a Deus, queridos, pela situação difícil que você passa. O Espírito Santo pode utilizar o seu sofrimento e a sua dor para trazer salvação para a sua casa, considere isso. O Espírito Santo pode trazer o seu momento de dificuldade para aproximar você do seu filho. O Espírito Santo pode estar fazendo você passar por um momento de dor para você se aproximar mais da sua esposa. O Espírito Santo pode estar fazendo você passar por um momento de dor para você se aproximar um pouco mais dele. Davi, eu tenho depressão, Deus pode ser glorificado através da minha depressão? Pode sim. Deus pode sim ser glorificado através de qualquer circunstância. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Os historiadores dizem que ele tinha profunda depressão. Esse homem pregava praticamente 3 vezes por dia mensagens diferentes. Não era a mesma mensagem não, mensagens diferentes. E ele padecia de depressão. E quanto mais tristeza, quanto mais a alma dele se angustiava, mais ele buscava o Senhor, mais ele ia para a fonte de água viva, mais ele se deleitava em Deus. E qual era o resultado do deleite dele em Deus? A produção intelectual, milhares e milhares e milhares de mensagens e milhares de livros que nós vemos por aí hoje. O Espírito Santo, ele utiliza o sofrimento, ele utiliza a dor, ele utiliza
a circunstância adversa, queridos, para glorificar a Deus, para trazer salvação, para trazer mudança, para trazer transformação na vida do homem. E nós precisamos enxergar isso sob um ponto de vista diferente. Como eu disse no início da mensagem, não pergunte por que o meu sofrimento, o que causou isso. Ai meu Deus, eu vejo alguns cristãos carregando inclusive uma culpa terrível. Eu conversando com uma senhora no domingo passado, e ela dizendo a mim da culpa que ela sentia porque estava passando uma grande crise no casamento. E uma mulher santa, uma mulher virtuosa, uma mulher digna, e ela se sentia culpada. E eu vi aquela culpa nos olhos daquela mulher, e eu disse a ela: mulher, não se culpe. O Senhor perdoa-nos, o Senhor perdoa os nossos pecados. Aproveite esse momento e tente enxergar o que Deus está querendo fazer através dessa circunstância e através dessa situação. Porque o pecado, meus amados e minhas amadas irmãs, de fato, ele deve gerar culpa nos nossos corações, mas o arrependimento gera transformação imediata e instantânea. O pecado que gera culpa, que corrói, culpa que destrói, culpa que deprime, culpa que julga, culpa que aponta, essa culpa não vem de Deus, essa culpa vem direto de Satanás e da nossa mente pecaminosa, porque de fato devemos nos sentir culpados e devemos nos sentir tristes pelo nosso pecado, mas ao mesmo tempo precisamos levantar um júbilo de louvor e de adoração a Deus, abrir a nossa boca e dizer: Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me perdoou. Louvado seja o nome do Senhor, porque o teu perdão é instantâneo. Liberte-se nessa noite em nome de Jesus, receba o perdão dele e jogue fora essa culpa e aproveite essa oportunidade que você está passando. O Brasil está enfrentando um momento muito difícil, irmãos. Um momento, são 14 mil desempregos por dia. São 14 mil desempregos por dia sendo anunciados. São mais de 10 milhões de brasileiros desempregados. O desespero vai começar a bater a porta do povo brasileiro. E nós precisamos entender que o nosso sustentador, que o nosso provedor é o Senhor Jesus. E que não importa a circunstância, não importa a situação, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer falar comigo através dessa situação? Enxergue oportunidade onde há caos. Enxergue vitória onde o diabo lhe diz que há derrota. Enxergue com os olhos da fé o que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. E você verá que grandes coisas o Senhor fará. O segundo ponto: no momento do sofrimento, o Espírito Santo nos orienta a utilizar as armas corretas. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava ao Senhor. Você já viu alguém sendo apedrejado e enquanto está sendo apedrejado orando? Em Atos 12, eu disse a vocês que nós extraríamos aqui lições com base em Estevão e em Pedro. Nós vemos Pedro em outra circunstância, logo após Estevão. Pedro foi preso, Tiago já havia sido decapitado, lembra de Tiago? Tiago já havia sido decapitado, a coisa aqui estava séria, a coisa aqui estava grave. Tiago já havia sido decapitado, Pedro havia sido preso. E a Bíblia diz que ele estava aguardando o julgamento, porque ele não podia ser executado e condenado naquele dia por causa da Páscoa. E a Bíblia diz em Atos 12, 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Enquanto Estevão era apedrejado, ele orava. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. O que eu aprendo com isso, queridos? Eu aprendo que no momento da tribulação, no momento da dificuldade, no momento da grande decisão, no momento de tensão, no momento difícil da nossa vida, o Espírito Santo nos orienta a utilizarmos as armas corretas, e a principal arma do Espírito Santo é a oração. Tem muito crente perdendo batalha porque não está usando as armas certas. Tem muito crente perdendo batalha porque não está utilizando as armas certas. Está utilizando as armas da raiva. Quantos casamentos não estão sendo destruídos porque os irmãos estão sacando as armas erradas?
O saque da raiva, o saque da vingança, o saque do isolamento, o saque do orgulho. Saca a espada do orgulho, saca a espada da raiva, da vingança, do isolamento, se isola de todo mundo, fica com raiva, fica com rancor, raiz de amargura. Não é essa arma que o Espírito Santo nos capacita para utilizar no sofrimento, para glorificar a Deus, querido. A arma que Ele utiliza é a arma da oração. E a Bíblia diz que a igreja, enquanto Pedro estava preso, orava fervorosamente. A cultura religiosa nos ensina que orar deve ser através, a cultura secular religiosa, através de orações repetitivas, e que se eu cumpro aquele ritual, eu cumpri a minha obrigação. Experimente ter um relacionamento com a sua esposa, de palavras repetidas e ditas todos os dias a mesma coisa, e tu vai ver a qualidade do teu relacionamento com a tua esposa. A Bíblia nos ensina, meus amados e minhas amadas irmãs, que a igreja orava intensamente. A igreja orava fervorosamente. O termo grego aqui é o mesmo termo utilizado lá quando Jesus estava no jardim do Getsemane, com fervor. Fervor significa, sabe o quê? Fé no que eu estou orando. Fervor significa, sabe o quê? Confiança no que eu estou orando. Fervor significa, sabe o quê? Que eu tenho a plena convicção, a plena consciência e a plena certeza de que Deus está me ouvindo. Você sabia que Cristo Jesus está aqui no nosso meio agora? Você sabia que Cristo Jesus está no nosso meio aqui agora? Eu posso ouvir um amém? Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Dê um glória a Deus por isso. Dê um glória a Deus por isso. Cristo Jesus presente no nosso meio. Ele está com você quando você vai dormir. Ele está com você quando você se levanta pela manhã. Ele está com você quando você vai para o trabalho. Quando você pega o seu carro. Quando você vai fazer a sua refeição. Quando você vai tomar o seu banho. Ore a Deus fervorosamente. Busque a Deus. Busque sintonizar-se com Deus para ouvir a voz de Deus. Semana passada eu dei um exemplo, dando aula de escola bíblica. Eu disse como é que funciona uma rádio. Essas rádios FM, por exemplo, se eu quero lá, por exemplo, eu não sei, uma rádio dessas aí, o do João Ri Palharim, a 107.7. Eu gosto de ouvir lá as músicas, eu gosto de ouvir os sermões dele, tal. Aí você bota lá, na 107.7. Se você botar 106, você vai ouvir a rádio, irmãos? Você não escuta a rádio. Você precisa estar sintonizado, o seu rádio precisa estar sintonizado com a frequência que a rádio 107.7 emite, porque se você não estiver sintonizado, o que vai acontecer? Você vai escutar só o quê? O que você vai escutar? Eu quero ouvir da igreja, o que você vai escutar? Tem muita gente no relacionamento com Deus que está Davi, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, você só está ouvindo, ó. Porque você não está sintonizado com o Espírito Santo de Deus. Deus está lá falando, Deus está falando o tempo todo, Deus está ministrando o tempo todo, Deus está operando o tempo todo. Você precisa sintonizar nele através da oração e deixar que o Espírito Santo fale através do seu coração poderosamente para que você experimente do poder, da glória e da graça de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Amém. 2 Coríntios 10, 4, Paulo nos diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Aprenda isso. Casal, escute. Papai, escute. Mamãe, escute. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E de fato foi o que aconteceu. A igreja orando intensamente. Deus ouviu a oração. Veio um anjo e libertou Pedro. As armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E o terceiro ponto que nós aprendemos na mensagem de hoje é que o Espírito Santo é poderoso para nos acalmar durante a tempestade.
Muitas vezes nós oramos para que o Espírito Santo acalme a tempestade. Essa oração não é errada, pelo contrário, essa oração é bíblica, essa oração está correta. Continue orando. Senhor, acalma essa tempestade. Senhor, em nome de Jesus, levanta-se do barco e acalma essa tempestade em nome de Jesus. Só que nós aprendemos que o Espírito Santo, no momento da dor, no momento em que o Pai está sendo glorificado através do nosso sofrimento, através da nossa angústia e da nossa dor, nós precisamos entender que Ele é poderoso para nos acalmar durante a tempestade. Porque a tempestade, ela gera desespero. O desemprego gera desespero. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar o colégio do menino? Como é que eu vou pagar a conta de energia? Como é que eu vou cumprir as minhas obrigações? A enfermidade gera desespero. Meu Deus, eu começo a ter medo da morte. Um câncer que bate à minha porta, um aneurisma, um AVC, uma enfermidade, um mal de Alzheimer, o que quer que seja. Meu Deus, e nós temos esse costume de pedir: Deus, afasta a tempestade. E nós precisamos entender e começar a acrescentar a essa oração: Senhor, me dá um espírito sereno durante a tempestade. Eita, é aí que você diferencia o homem de Deus dos meninos de Deus. É aí que você diferencia a mulher de Deus das meninas de Deus. É quando na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da angústia, na hora da tempestade, você está na serenidade do Espírito Santo para tomar a decisão mais sensata, para tomar a decisão mais sábia, para tomar a decisão mais bíblica, para que o nome de Deus seja glorificado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe como foi que o evangelho se propagou no Império Romano? Davi foi através da pregação dos apóstolos. Sim, mas teve um fator mais poderoso do que a pregação dos apóstolos naquela época. O testemunho dos apóstolos diante da morte. Diante de um imperador que dizia: ou você me adora, ou você morre. Aqueles homens diziam cara a cara, face a face: mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E o sangue daqueles homens, o testemunho daqueles homens, refletiam exatamente, com muito mais poder e intensidade, o que eles falavam. Então as pessoas começavam a ver, enquanto Roma matava mais cristão pelo outro lado se convertia. E as pessoas iam se convertendo. A palavra de Deus sendo intensificada através do testemunho. Homens diante da cova dos leões. Homens diante da morte. Homens diante do apedrejamento. Queridos, você não precisa abrir, mas apenas me escute. Em Atos 6, versículo 15, a Bíblia diz que olhando para ele, para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Um homem diante dos seus acusadores. Um homem diante da morte, com a feição de um anjo. Com a feição serena de um anjo. Em Atos 12, como eu disse a vocês, Pedro havia sido preso, estava aguardando o seu julgamento no dia seguinte. Você sabe o que a Bíblia me ensina em Atos 12, 6? Que Pedro dormiu a noite inteira aguardando o seu julgamento. Tem gente que vai dormir essa noite. Tem gente que não vai precisar tomar remédio essa noite para dormir em nome de Jesus. Vai sentir paz no Espírito Santo de Deus. Vai sentir essa serenidade no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai lhe trazer uma paz tão sobrenatural que você vai testemunhar para a glória do nome dEle, que Ele invadiu, que Ele inundou o seu coração. E em nome de Jesus Cristo, você sentiu paz. Quantos não vivem angustiados, ansiosos? Não sabem por que a mente entrou num processo de distúrbio absoluto, de ansiedade, de medo, processo químico, aquilo se intensifica e você não consegue ter paz. Você tem dinheiro, você tem fama, você tem poder, você tem tudo, mas você não tem paz, você não consegue dormir. Pedro não tinha nada, ao contrário, tinha um julgamento para acontecer no dia seguinte, em que ele ia ser declarado morto, e a Bíblia diz que Pedro dormia.
Lucas 8, 23, 25, diz que os discípulos estavam num barco com Jesus. Veio uma grande tempestade. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. A Bíblia quer nos ensinar com isso, queridos. A Bíblia quer nos ensinar com isso. Sabe o que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Descanse no Senhor, o seu Salvador. Descanse no Senhor, o seu Redentor. Confie, mas confie mesmo nele, que ele é fiel para salvar você. Os que descansam no Senhor, Salmo 25, jamais serão decepcionados. A minha oração essa noite é que o Espírito Santo, ele modifique completamente a nossa forma de enxergar a dor, o sofrimento, o momento de luta e o momento de angústia pela qual a gente passa. O sofrimento, ele jamais deve ou pode paralisar a igreja do Senhor, porque ele é palco de atuação do Espírito Santo do Senhor. Entenda isso definitivamente. A igreja do Senhor, tudo o que há no cosmos é palco de atuação extraordinária e inigualável para a ação do Senhor. Permita-me lembrar uma coisa a você. Lembra-se de José? Lembra José aos 17 anos, sendo vendido, humilhado, maltratado, assim como foi Estevão, assim como foram os apóstolos? Lembra todas as injustiças de José? Aos 30 anos, Deus pega todo esse sofrimento de José e mostra para José e para todos nós na posteridade que Deus queria salvar o povo de Israel através do sofrimento dele. E José declara: o mal que vocês me fizeram, Deus converteu em bem. Irmão, arranque esse rancor. Irmão, arranque essa raiz de amargura que não está deixando você dormir. Arranque esse medo, arranque essa ansiedade. E eu finalizo com as palavras de um homem que foi torturado inúmeras vezes. Do homem que passou por naufrágios. Do homem que foi picado por serpentes. Do homem que também foi apedrejado. Do homem que foi negado, esculhambado, desprezado pelos seus. O apóstolo Paulo, ele nos escreve assim: por isso não desanimamos, em 2 Coríntios 4, versículo 15 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite.